Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, e como eu venho dizendo, eu acredito sim que nós teremos concurso em 2025 para a Grande São Paulo, para o cargo de escrevente técnico judiciário. A Grande São Paulo, pessoal, ela engloba Osasco, Itapecerica da Serra, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Santo André e São Bernardo do Campo. Pode ser que tenha concurso para a capital? É possível. Agora, eu acho que nós teremos apenas para a Grande São Paulo, tá bom? Eu não tiro aqui a possibilidade de acontecer um concurso para a capital. Acredito que não vai ter. Assim como também acredito que não vai ter para o interior neste ano de 2025. Agora, a Grande São Paulo, sim, eu acredito. Por quê? Não saiu o edital para a Grande São Paulo em 2024. Tudo bem? Então vamos lá. Eu estou aqui com vocês e eu prometo ficar com vocês até a data da prova. Direcionando, dando o direcionamento, falando para você, olha, aqui você precisa ter cuidado. Aqui a banca pode te derrubar. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha com você. Então eu já gravei aqui 14 vídeos, é isso? 14 vídeos. Não, eu acho que foram 8, 10 vídeos. É que alguns aqui são para membros, mas aqui são dicas pontuais que eu gravo para membros. Mas o grosso aqui, o mais importante do direcionamento tá aqui. É que lá para os membros eu gravo dicas pontuais ali, direto ao ponto, tá? Que pode cair na sua prova, uma questão de prova difícil, por exemplo. Eu também gravo lá para o pessoal do Seja Membro, porque afinal de contas eles pagam R$8, né? Para ser membro do canal, um valor simbólico aí, só mesmo para ajudar, pessoal, na manutenção do canal. Isso ajuda muito. Ajuda muito, você não tem ideia. Eu tento ser aqui com vocês o mais verdadeiro possível, o mais honesto possível. Então isso aí ajuda muito. Eu vou usar aqui, meus amigos, o material do TJSP Serei. João, por que você decidiu usar o material TJSP Serei, que inclusive é o material que a minha filha vai usar? Minha filha Beatriz, que completou 18 anos agora e já está estudando para o TJ São Paulo e terminou o ensino médio também em 2024. É o seguinte, porque o material dele já vem com a doutrina, com as súmulas, com a jurisprudência e com questões, entendeu? Questões comentadas. Então, por isso eu vou usar aqui o material do TJSP Serei. João, eu sou obrigado a comprar o material para acompanhar aqui? Não, pessoal, claro que não. Você compra se você achar que deve comprar, entendeu? O link tá na descrição do vídeo. Agora, se você quiser comprar, é bom porque você acompanha ponto a ponto, como eu vou fazer aqui, tá bom? Olha só, o link tá na descrição do vídeo, caso você queira, beleza? Olha só. Aqui, tá vendo isso aqui? Eu vou fazer aqui uma revisão de tudo que eu já gravei do direcionamento de processo civil, só para poder continuar usando aqui o material do TJSP Serei. Lembrando que eu estou usando aqui o Fox Reader PDF para fazer as marcações, fazer a seta, fazer os retângulos, fazer as linhas. Eu estou usando o Fox Reader PDF versão gratuita. Cuidado para não baixar a versão de teste. Essa aqui é a versão 100% gratuita do Fox Reader PDF. Então, olha só, eu vou lá para a página 251, que é onde está o processo civil, que eu estou fazendo de processo civil. Como aqui vocês que me acompanham sabem, eu costumo estudar uma matéria por vez. Então, eu vou lá, eu vou continuar aqui processo civil. Aqui é uma rápida revisão, só para a gente poder continuar, tudo bem? Então, vamos lá, olha só. Processo civil, você vai ler isso aqui. Você vai entender que impedimentos são causas objetivas de parcialidade, são causas absolutas de parcialidade, tá? Você vai ler as causas de impedimento e suspeição, leia. Suspeição são causas subjetivas, depende do caso, precisa ser analisado num caso concreto. Só que você vai ler tanto as causas de impedimento como as causas de suspeição. Eu, se fosse você, tentaria decorar as causas de suspeição. As causas de suspeição são menores. Então você decora as causas de suspeição. Se não for suspeição, vai ser impedimento, beleza? No caso do impedimento, pessoal, é algo assim que aconteceu ou que está relacionado. Tem o juiz, tem os parentes, tem a esposa, o cônjuge e tal, o companheiro, companheira. Aí beleza, é algo do processo, que aconteceu no processo. A suspeição é uma coisa de fora do processo, mas que pode impactar no processo. Por exemplo, o juiz ser amigo íntimo de alguém não é uma coisa do processo, é de fora do processo, mas pode impactar no processo. Eu aprendi isso com o professor Renan Araújo, aqui no YouTube, de forma gratuita.
Tudo bem? Então, suspeição está fora do processo, mas pode impactar no processo. Tudo bem? Professor Renan Araújo, de processo penal, mas que se aplica aqui ao processo civil. Impedimento são coisas de dentro do processo. O juiz ele atuou no processo, ou seja, é dentro do processo. A esposa do juiz é advogada de uma das partes. É algo de dentro do processo, não é de fora. Entendeu? Tenta gravar assim. Mas você vai ver que, no caso da suspeição, são coisas que você fica meio em dúvida. Você teria dúvida se você é parte no processo e você sabe que a esposa do juiz é advogada da outra parte? Você não teria dúvida de impedimento. Não. Ora, a esposa do juiz é advogada da outra parte. Você não teria dúvida. Tudo bem? Beleza, olha só. No caso do impedimento e suspeição, como a gente está aqui numa revisão, só para a gente se situar, eu quero que você tenha muito cuidado com o inciso 3 do artigo 144. João, por que eu devo ter cuidado aqui com o inciso 3 do artigo 144? Olha, eu vou te dizer agora. Olha só, atenção, eu vou te dizer agora. O inciso 3 do artigo 144 é fácil de confundir com o inciso 8º do artigo 144, que o STF declarou a inconstitucionalidade. Inclusive, está aqui no material do TJSP-CEREI essa jurisprudência do STF. Está aqui no material. Entendeu? Só que você não pode confundir. O inciso 3 do artigo 144, ele está valendo. Entendeu? Que o juiz ele é impedido quando no processo estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. O juiz é impedido. Por quê? Porque o esposo do juiz, a esposa do juiz, o companheiro, a companheira do juiz, o irmão do juiz, o pai, a mãe, o sobrinho, o primo não. O primo é parente de 4º grau. Tá vendo aqui? É uma revisão, já expliquei isso anteriormente. Nesse caso aqui, o juiz é impedido. Isso aqui não foi declarado inconstitucional pelo STF. Isso aqui está valendo, não foi declarado inconstitucional. Tudo bem? Aí você vai pensar assim, olha, você vai pensar aqui, você não pode confundir com qual inciso? Com o inciso 8º. O inciso 8º, realmente, ele foi declarado inconstitucional pelo STF. Esse aqui foi declarado inconstitucional pelo STF, tudo bem? Que é o que fala assim, ó, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge. Veja que, no caso do inciso 8º, quem causa o impedimento é o cliente do escritório. E lá em cima, quem causa o impedimento é o advogado, é o defensor público, é o membro do Ministério Público. A inconstitucionalidade é do inciso 8º, não é do inciso 3º, tudo bem? Então veja aqui, olha só. O plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, julgou inconstitucional regra do Código de Processo Civil que amplia o impedimento de juízes. A decisão se deu em sessão virtual encerrada em 21/8, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ADI 5953, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. O dispositivo é o artigo 144, mas veja, é o inciso 8º do artigo 144. Isso aqui é importante demais, você precisa saber que é o inciso 8º e não o inciso 3º, porque confunde, tá? Beleza, então vamos lá. Que prevê o impedimento de juiz nos processos em que a parte for cliente de escritório de advocacia de seu cônjuge, ou seja, a parte é o cliente do escritório de advocacia. Então, nesse caso aqui, olha, tinha o impedimento e agora não tem mais porque o STF julgou inconstitucional. Cuidado, presta atenção. Se a banca te perguntar de acordo com a literalidade do CPC, lá no CPC está escrito. Só que lá no CPC está dizendo vide ADI. Entendeu? O CPC ele fala para você assim, ó, vide ADI. O que ele está dizendo assim, olha a ADI 5953. É isso que está dizendo aqui, ó. Olha a ADI 5953. É isso que ele está te dizendo, tá? Tá escrito, mas ele está te dizendo para você olhar a ADI 5953, que declara isso aqui inconstitucional. Tudo bem? Agora, conforme a jurisprudência do STF, é inconstitucional e pronto. É inconstitucional e pronto o inciso 8º do artigo 144. Tudo bem? Vamos lá. Aqui tem mais coisas que você deve se preocupar. No caso do impedimento tem. Por exemplo, aqui, ó, é vedada, deixa eu colocar aqui para você. Nós estamos numa revisão. Então aqui, ó, é vedada, olha aqui, ó, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Tá vendo isso aqui? É vedada
A criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. É assim, o juiz está atuando no processo e você quer tornar o juiz impedido. Aí você contrata a esposa do juiz para ser sua advogada, tá vendo? É um fato superveniente. Aí não pode, você não pode contratar a mulher do juiz. Ela que não vai poder entrar no processo, entendeu a parada? Porque é um fato superveniente para caracterizar o impedimento do juiz. Você tá vendo aqui, ó, o impedimento previsto no inciso 3, esse aqui, ó. Também se verifica no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição dele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. O que acontece aqui, João? O que acontece aqui é o seguinte, pessoal, olha, aqui é o seguinte, você tem um escritório de advocacia, vou explicar uma coisa para você aqui. Você tem um escritório de advocacia e lá tem a esposa do juiz como advogada. E tem outro advogado lá, nesse escritório de advocacia, que está atuando no processo. Veja que não é a esposa do juiz que está atuando, é outro advogado que está naquele escritório, gera um impedimento. Por quê? Porque a esposa do juiz é daquele escritório de advocacia. Entendeu isso? Está falando do inciso 3, lembra? O inciso 3 não foi declarado constitucional, tudo bem? Aí você tem aqui, ó, linha reta, na linha reta, tem você, observa bem. Aí para cima, na linha reta, ó, tem os seus pais, primeiro grau, seus avós, segundo grau, seus tios, terceiro grau, seus primos, quarto grau, pode julgar de boa. Tem você, tem seus pais, primeiro grau, seus irmãos, aqui, tá vendo? Isso aqui já é colateral, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó, é colateral, isso aqui, ó. Isso aqui é colateral. Reta é aqui, ó. Reta é aqui onde eu vou deixar de verde. Aqui é reta, aqui, ó, reta. Tá vendo aqui, ó, reta. Aqui pro lado é colateral. A reta é a verde, pro lado é colateral, beleza? Então vamos lá, observa aqui, ó. Então vamos lá. Aí aqui, um exemplo aqui, ó. Linha reta tem você, aí tem seus pais, tem seus avós, tem seus bisavós, ainda era terceiro grau. Não poderia, se tivesse bisavós. É, linha reta tem você, tem seus filhos, primeiro grau, seus netos, segundo grau, seus bisnetos, terceiro grau, linha reta, aí seus taraneto, como é que fala? Tetraneto, como é que fala? Tataraneto, eu não sei, já seria quarto grau, aí poderia julgar. Entendeu aqui? Vamos lá de novo aqui, ó. Observa aqui, ó. Linha reta, ó. Linha reta. Tem você, aí tem seus pais, tem seus avós, seus bisavós, terceiro grau, não pode julgar. Tetravós, pode julgar, quarto grau. Aí já seria bem velhinho, bem velhinho mesmo, né? Vamos lá aqui, ó. Tem você, tem seus filhos, primeiro grau, seus netos, segundo grau, bisneto, terceiro grau, tetaneto, quarto grau, já poderia julgar. Colateral, tem você aqui, ó. Você, pais, avós, aí vem pro tio de modo colateral. Terceiro grau, não pode julgar. Irmãos, segundo grau. Ó, irmão, segundo grau. Não pode julgar. Sobrinho, terceiro grau, colateral, pode julgar? Não pode julgar. Primo, quarto grau, pode julgar? Pode julgar. Beleza? Tudo bem? Tranquilo aqui? Beleza? Por isso que eu tô usando o material TJSP Serei, porque já tá desse jeito, completinho. Quando fala da suspeição do juiz, o que que você vai guardar aqui? Olha, você vai ler tudo, você vai decorar tudo, se você puder. Se não puder, você vai entender. Se não entender, você vai decorar, você vai repetir. Método 3R, repetição, 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 repetição. Beleza, mas aqui é uma revisão. A mesma coisa lá que ele falou, linha reta, linha colateral, explicando para você. Aqui você vai pegar o parágrafo 1º do artigo 145, lembra que nós estamos em revisão apenas. Artigo 1º do artigo 145. O que você vai guardar aqui? Você vai guardar isso aqui, ó. Atenção. Artigo 1º do artigo 145, hein? Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. O que isso aqui quer dizer? Que o juiz, ele pode declarar-se suspeito. Ah, João, não é impedido não, pessoal. Aqui ele está falando de suspeição. O juiz poderá declarar-se suspeito, olha aqui, ó. Poderá declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo. Atenção, tá vendo esse vermelho aqui? Atenção. Sem necessidade de declarar suas razões. Tá vendo que eu vou puxar a seta aqui, ó? Sem necessidade de declarar suas razões. O juiz, ele pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. O juiz, ele pode declarar suspeito por motivo de foro íntimo e pronto. Entendeu? E pronto, acabou. Entendeu? Vamos lá, ó. Será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega. Você mesmo gera uma discussão com o juiz, gera uma animosidade com o juiz, gera ali uma briga com o juiz para falar que você é inimigo íntimo do juiz. Pode isso? Não, não pode. Entendeu? Por quê? Porque é você que está gerando o BO ali com o juiz. Então você não pode fazer isso.
A parte que alega houver praticado o ato que signifique e manifesta a aceitação do arguido. Pessoal, é o seguinte, presta bem atenção. A suspeição é um caso, pessoal, olha só. A suspeição é um caso a suspeição é caso de presunção relativa de parcialidade. Não é igual o impedimento, que é presunção absoluta. Aqui, se você praticar qualquer ato que signifique manifesta a aceitação do arguido, por exemplo, você deixa de alegar o impedimento, a suspeição do juiz no prazo de 15 dias. A suspeição. Você deixa de alegar a suspeição do juiz no prazo de 15 dias. Tá vendo que você se omitiu? Você não alegou, tá vendo? Tá vendo que precluiu? Você não pode mais alegar. Aí depois você vai alegar, não pode mais. Por quê? Porque você não alegou a suspeição do juiz no prazo de 15 dias, entendeu? Você não alegou a suspeição do juiz no prazo de 15 dias. Ô João, e se eu não alegar a suspeição do juiz no prazo, o impedimento do juiz no prazo de 15 dias? Pessoal, você pode alegar depois, você pode alegar em qualquer grau, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Porque o impedimento do juiz é causa absoluta de parcialidade. Isso aqui enseja, inclusive, a ação rescisória para desconstituir o trânsito em julgado lá depois, entendeu? Então aqui nós vimos aqui, ó. Agora, tá vendo o artigo 146? Aqui é para você arguir impedimento e suspeição do juiz. Não é impedimento e suspeição do Ministério Público. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e o rol de testemunhas. Nós estamos numa revisão. Beleza. Então, o que acontece aqui? No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou sua suspeição em petição específica dirigida ao juiz. Isso aqui é importante? Não, isso aqui é muito importante. Em petição específica dirigida ao juiz. Em petição específica dirigida ao juiz do processo. Depois vai para o tribunal se o juiz não reconhecer impedimento ou suspeição. Se reconhecer o impedimento ou suspeição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação em auto apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões acompanhadas de documentos e de rol de testemunha, se houver ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Se o juiz aceitar que ele é impedido ou suspeito, beleza, ele manda os autos para o seu substituto legal. Se ele não aceitar, ele faz ali a sua defesa, vamos falar assim, e manda para o tribunal. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo aqui normal vai continuar correndo. Se for com efeito suspensivo, o processo ficará parado, tudo bem? Vamos lá. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência, você está vendo isso aqui, pessoal? Eu já expliquei isso aqui anteriormente, nós estamos numa revisão, mas grave isso aqui. A tutela de urgência, a tutela provisória tem a tutela provisória de urgência e de evidência. Nesse caso é a de urgência. A de urgência será requerida ao juiz, será requerida ao substituto legal. Não é qualquer tutela provisória, é a tutela provisória de urgência. É a tutela provisória de urgência, é a tutela provisória de urgência, é a tutela provisória de urgência. Não é qualquer tutela provisória. Se falar tutela provisória somente, está errado. É a tutela provisória de urgência, tudo bem? Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando o efeito, for com o incidente for com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitará. Acolhida a alegação, presta atenção agora aqui, tratando-se de impedimento, olha, impedimento não fala a palavra manifesta, tá vendo? Tratando-se de impedimento, não fala a palavra manifesta. Tratando-se de impedimento, não fala a palavra manifesta. Ou de manifesta suspeição, tratando-se de suspeição, fala a palavra manifesta. Tratando-se de suspeição, fala a palavra manifesta. Tratando-se de suspeição, fala a palavra manifesta. O tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Por que o juiz pode recorrer? Porque aquele é uma espécie de réu. Ele está sendo acusado de ser impedido ou suspeito. Ele é uma espécie de réu aqui, entendeu? Reconhecido o impedimento ou suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Olha, o tribunal vai traçar uma linha e vai dizer assim, olha, a partir daqui, presta atenção, a partir daqui, ó, o juiz não poderia ter atuado. A partir daqui o juiz não poderia ter atuado. A partir daqui o juiz não poderia ter atuado.
para trás ele poderia estar tudo certo. É isso que o tribunal vai fazer. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz se, olha o se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou suspeição. Tá vendo aqui? Então o tribunal vai falar assim, olha, se já havia os motivos de impedimento ou suspeição, aqui nós vamos anular. Se não havia, não vai anular, entendeu? Se praticados. Aí ele vai decretar a nulidade. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é importante. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é importante. Olha só, eu vou colocar uma seta em cima do que eu estou te dizendo que é importante. Tá vendo isso aqui? Olha, muito bem. Eu vou colocar essa seta aqui em cima para você saber que isso aqui é importante. O artigo 144 fala assim: quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará remetendo os autos ao seu substituto legal. Por que eu coloquei parentes? Porque não fala cônjuge ou companheiro. João, mas se for cônjuge ou companheiro? Olha só, pessoal, aqui fala parentes. Entendeu? Eu acho que o Vinícius, do TJSPCD, não encontrou jurisprudência disso aqui. Ele teria colocado, eu acho, tá? Beleza? Aqui fala parentes. Parente não é... Cônjuge não é parente. Cônjuge é cônjuge. Beleza? Aplicam-se os motivos de impedimento de suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo. A parte interessada deverá arguir impedimento à suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. João, então isso aqui é diferente do impedimento à suspeição do juiz. Lá no artigo 144 falava assim, olha, no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou suspeição do juiz. Só que aqui não é impedimento ou suspeição do juiz. Aqui é impedimento ou suspeição dos membros do Ministério Público e ou auxiliares da Justiça. Aqui é na primeira oportunidade de falar nos autos. Nós estamos em revisão, vamos para frente. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo no prazo de 15 dias. Veja, quem resolve o incidente de arguição e impedimento de suspeição do Ministério Público e auxiliares da Justiça é o próprio juiz. Quem resolve o incidente de impedimento e suspeição do juiz é o tribunal, entendeu? Aqui é o artigo 148, impedimento ou suspeição dos membros do Ministério Público e ou auxiliares da Justiça. Se for do juiz, é o tribunal. É artigo 144. A parte arguirá o impedimento ou suspeição do juiz no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, em petição específica dirigida ao juiz do processo, no qual indicará o fundamento da recusa e apresentará a roda de testemunha se houver. Lá no artigo 144. Aqui é o artigo 148, que trata do impedimento e suspeição do Ministério Público e ou dos auxiliares da Justiça. Vamos lá. Então aqui tem um quadro resumo no material. O Instituto da Suspeição delimita as hipóteses em que o magistrado fica impossibilitado de exercer sua função em determinado processo devido a um vínculo subjetivo. Por exemplo, aqui, um relacionamento com a parte, um relacionamento de amizade, de inimizade. É algo assim. No Instituto do Impedimento, a lei relaciona expressamente os casos em que o magistrado fica impossibilitado de atuar independentemente de sua intenção no processo. Independentemente de sua intenção no processo ou de sua relação com as partes. É independente. Olha só, vamos supor aqui, o juiz ele é o pai, o juiz ele é o pai do advogado. Vamos supor que aquele advogado odeia o pai dele. Um exemplo. Por isso que ele fala aqui, independente, observa isso aqui, independente da sua relação com as partes. Observa aqui, Tá vendo isso aqui? Observa isso aqui. Vamos supor que aquele juiz, ele é o pai do advogado, da parte. Só que aquele advogado e o juiz se odeiam. Pai e filho se odeiam. Tem importância aqui? Não. Pouco importa. O que importa é que o juiz é o pai. O que importa é que o advogado é o filho. Entendeu? Agora aqui no caso da amizade ou da amizade, isso importa. Importa saber esse relacionamento. Entendeu? Realmente ficou provado que eles são amigos íntimos. Ficou provado que eles são inimigos. Tá vendo aqui? Isso aqui vale. Isso aqui tem que ser provado. As causas de impedimento também decorrem do dever de imparcialidade do processo, mas se refere à sua relação com o próprio processo, quer dizer, é algo que acontece dentro do processo.
A advogada está dentro do processo. O perito está dentro do processo. É impedimento. Agora você analisa isso aqui, ó. Presta atenção aqui. No caso da amizade, é fora do processo. O juiz ser credor é fora do processo. Entendeu? O juiz ser interessado na resolução do litígio lá é fora do processo. Não é dentro do processo. Entendeu? O juiz aconselhar alguma das partes. Não é uma relação ele ali dentro do processo para falar assim, eu sou o pai do advogado. É a minha esposa, é o meu sobrinho. Não, pessoal. A subjetividade é algo que precisa ser auferido. O impedimento não. O impedimento você olha, pronto, acabou. É igual você falar assim, ó, a cor do carro é preta. Todo mundo vai dizer que é preta. A cor preta do carro é bonita. Depende, é subjetivo. Entendeu? Vamos lá aqui. Atenção, aplicam-se os motivos, olha, isso aqui está no material do TJSPCD. Atenção, aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pela organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Vamos lá. Dos auxiliares da justiça, rápida revisão. São auxiliares da justiça, nós acabamos de ler isso aqui, é revisão. Vamos lá, olha só, o que eu vou te pedir aqui para você decorar as hipóteses que cabem aos oficiais de justiça fazer e cabem ao chefe de secretaria fazer. Você vai ler, leia quantas vezes for necessário. Incube ao escrivão, o chefe de secretaria, redigir na forma legal os ofícios, os mandados, as cartas. Decore isso aqui, é algo de leitura mesmo, tá bom? Agora, é uma revisão isso aqui, não é? É uma revisão, então vamos continuar. Aqui, ó, isso aqui eu quero que você tenha atenção aqui. Olha só. É o inciso, eu estou no artigo 152, esse artigo 152, não, é o artigo 153, eu acho. Artigo 153, eu preciso que você dê atenção para esse artigo 153. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente a ordem cronológica de recebimento para a publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Olha, preferencialmente, não é obrigatoriamente. O escrivão ou chefe de secretaria. Veja que não é o oficial de justiça, grava isso. Não é o oficial de justiça, é o escrivão ou chefe de secretaria. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente, não é de forma provisória, é de forma permanente para consulta pública. Beleza? Beleza, então vamos continuar. Olha só. Estão excluídos da regra do caput os atos urgentes e as preferências legais. Tá vendo aqui? O escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente a ordem cronológica de recebimento para a publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais, só que está excluído os atos urgentes e as preferências legais. Os atos urgentes são reconhecidos pelo juiz. O juiz se pronuncia e fala, esse ato aqui é urgente. Quem é que diz que o ato é urgente? É o juiz. Quem é que diz que o ato é urgente? É o juiz. Quem é que diz que o ato é urgente? É o juiz. Tudo bem? E as preferências legais, por exemplo, o idoso, a gestante, uma pessoa obesa. Preferências legais, pessoal. Preferências legais. Tudo bem? Beleza. Aí acontece o seguinte. No caput do artigo 153, o escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente a ordem cronológica. Preferencialmente. Tudo bem? Beleza. Quando for as preferências legais, vai montar uma lista só de preferência legal, vai montar uma lista só de atos urgentes. E aqui ele vai respeitar a ordem cronológica. Aqui não fala que ele vai respeitar preferencialmente a ordem cronológica. Não. Aqui ele vai respeitar a ordem cronológica. E por quê? Porque aqui todo ato é urgente. Porque aqui todas as preferências são legais, entendeu? Porque aqui é uma lista própria, só de ato urgente e só de preferências legais, entendeu isso? Por isso que aqui ele vai, olha, ele vai considerar aqui o que? Ele vai considerar essa lista própria aqui, ó. E aqui ele vai atender a ordem cronológica, porque todo mundo está nos atos urgentes e todo mundo está nas preferências legais. João, e se no caso concreto o juiz falar que tem um ato que é mais urgente? Aí é o caso concreto, a gente não vai trabalhar isso aqui. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar cronológica
poderá reclamar nos próprios autos ao juiz do processo. Veja, você acha que foi preterido, foi deixado para trás na ordem cronológica. Você vai reclamar nos próprios autos. Olha isso aqui, ó. Você vai reclamar nos próprios autos ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de 2 dias. Quantos dias o servidor tem para prestar essas informações ao juiz? 2 dias. Quantos dias o servidor tem para prestar essas informações ao juiz? 2 dias. Quantos dias o servidor tem para prestar essas informações ao juiz? 2 dias. Vamos lá. Aí o juiz analisou e falou, realmente, foi constatada a preterição. O que ele vai fazer? Ele vai determinar o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. Faz o ato e ainda vou instaurar um processo administrativo. Tudo bem? Muito bem. Aí incumbe ao oficial de justiça, olha aqui, ó. Sempre que possível, na presença de 2 testemunhas, tá vendo? O oficial de justiça, ele vai cumprir ali os seus atos, sempre que possível, na presença de 2 testemunhas. E grava aqui, de acordo com a literalidade, o oficial de justiça faz prisões aqui. Vamos lá. Aqui eu quero que você preste atenção no inciso 6, quando se trata das atribuições do oficial de justiça. Ele vai certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na realização de ato de comunicação que lhe couber. Então o oficial de justiça ele vai citar alguém, ele vai cumprir o mandado, ele vai citar a pessoa. Se a pessoa falar assim, olha, realmente eu estou devendo Pedro 10 mil reais, mas eu quero pagar em 10 prestações de 1.000. Beleza, ele vai certificar essa proposta. Ele vai cumprir a citação e vai certificar essa proposta e vai mandar para o juiz. Aí o juiz, veja bem aqui, ó, certificada a proposta de autocomposição, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, 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 sobre a proposta de autocomposição, né? Entendendo-se o silêncio como recusa. Fiquei calado é recusa, fiquei calado é recusa, fiquei calado é recusa, fiquei calado é recusa. Estamos em revisão. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando, sem justo motivo, ou seja, sem uma causa justificada, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados. Ah, então não é qualquer juiz, não. É o juiz que estão subordinados. Não é qualquer juiz, não. É o juiz que estão subordinados. Não é qualquer juiz, não. É o juiz que estão subordinados. Ou quando praticarem ato nulo com dolo ou culpa. Dolo ou culpa, dolo ou culpa, dolo ou culpa. Não é dolo ou fraude. É dolo ou culpa, dolo ou culpa, dolo ou culpa, dolo ou culpa, dolo ou culpa. Beleza? Então vamos lá. Quadro comparativo, escrivão chefe de secretaria. Aí aqui tem um quadro comparativo, eu pedi para vocês decorarem as hipóteses. Fica ligado nessa aqui, ó, do oficial de justiça, sempre que possível, na presença de 2 testemunhas. Fica ligado, tá? E fica ligado nessa do oficial de justiça, que ele vai certificar em mandado a proposta de autocomposição judicial. Essa aqui, ó. Essa aqui você vai ficar ligado nisso aqui, tá? Quando ele for certificar em mandado essa proposta aqui, ó, de autocomposição apresentada por qualquer das partes, tá bom? Entendendo o silêncio como recusa. Aqui, ó, como a VUNESP cobra, tá bom? Vamos lá. Isso aqui são questões da VUNESP. Questões da VUNESP. Manuel propôs ação de reparação de danos materiais em face de Afonso. A ação foi distribuída perante a 5ª Vara Civil da comarca de Montes Claros. Assim que a ação foi distribuída, Manuel buscou informações na internet sobre o juiz titular, Francisco, e descobriu que ele é amigo íntimo de Afonso. O Francisco, juiz, é amigo íntimo de Afonso. Vamos lá. Olha só. Caso Francisco não reconheça o pedido de suspeição, distribuirá o incidente ao tribunal, enquanto o relator não declarar o efeito. Olha só. Caso Francisco não reconheça o pedido de suspeição, o juiz, aí ele vai distribuir o incidente ao tribunal. É verdade. Enquanto o relator não declarar o efeito em que é recebido o incidente, não será possível o pedido de tutela de urgência? Será sim. É aqui que ele vai pedir a tutela de urgência. Não é qualquer tutela provisória, é a tutela de urgência ao substituto legal do juiz. Manuel terá o prazo de 5 dias a contar do conhecimento do fato para impedição específica, alegar o impedimento de Francisco? Não. O prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato. Acolhida a alegação de suspeição
Tratando-se de manifesta suspeição, o tribunal condenará o Francisco nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, sendo cabível recurso da decisão. Aqui está certo, é isso mesmo que ele vai fazer. Acolhida a alegação, tratando-se de manifesta suspeição, o tribunal condenará Francisco nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, sendo cabível recurso da decisão. Quer dizer que o Francisco vai poder recusar, vai poder recorrer ao João. Mas, cara, aqui não está dizendo que o Francisco não aceitou a alegação. Tá, pessoal? Você vai considerar que houve todo o trâmite da arguição de impedimento de suspeição. Entendeu? Houve todo o trâmite da arguição de impedimento de suspeição. Houve todo o trâmite. Aí, depois que aconteceu todo o trâmite, se for acolhida a alegação, tratando-se de manifesta suspeição, o tribunal condenará o Francisco nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, sendo cabível recurso da decisão. Ô João, agora presta atenção aqui, ó. Manuel, que é a parte, deverá aguardar a primeira oportunidade para se manifestar nos autos para apresentar o pedido de suspeição de Francisco. João, por que isso aqui está errado? Porque aqui, pessoal, se trata do impedimento e suspeição do juiz. Impedimento ou suspeição do juiz é na primeira oportunidade de falar nos autos? Não. É no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato. Na primeira oportunidade de falar nos autos é o impedimento e ou suspeição do MP ou do Ministério Público. Não é do juiz. Do juiz é no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato. É por isso que essa questão aqui, a letra E, está errada. É por isso que ela está errada. Tudo bem? Então nós vamos continuar a nossa leitura, os nossos estudos em um próximo vídeo. Aqui vocês têm noção de como que é o material do @TJSPCerei. E aí o que nós vamos fazer? Aqui é uma revisão, não é? Nós vamos continuar os nossos estudos em outro momento, tudo bem? É porque aqui realmente é uma rápida revisão. A empresa X, representada pelo escritório de advocacia Y, propôs a ação de obrigação de fazer em face do município de Vila Verde. A ação foi distribuída por sorteio para a 5ª Vara Pública da comarca de Vila Verde, que tem como escrivão Eduardo. Olha só, o Eduardo é o escrivão. O município foi devidamente citado e, na contestação, apresentou a alegação de que, 10 dias depois, após a propositura da petição inicial, um primo distante de Eduardo foi contratado como advogado pelo escritório de advocacia Y, fazendo com que Eduardo seja impedido de exercer suas funções no processo. Isso aqui é verdade? Não. O Eduardo, ele não é impedido de exercer suas funções no processo, porque o caboclo é primo dele. João, é verdade que se aplica as hipóteses de impedimento e suspeição do juiz aos membros do Ministério Público e auxiliares da Justiça? É verdade. Só que nesse caso não tem nenhum problema. Essa alegação de impedimento e suspeição aqui, ela é errada. Tá errada. Tá errada, sabe por quê? Olha só, porque o primo do cabra pode atuar, olha aqui, ó, incorreta, uma vez que não há qualquer tipo de impedimento na atuação de Eduardo como escrivão no processo em que o seu primo seja advogado. Não há mesmo. Poderia haver suspeição? Poderia haver suspeição, se fosse comprovada a amizade íntima dos primos. Por exemplo, o Eduardo é muito amigo do seu primo, advogado. Tudo bem, aí poderia ser suspeição, mas não seria impedimento, entendeu? Poderia ser suspeição, mas não pelo parentesco. Poderia ser suspeição pela amizade, como também poderia ser suspeição pela amizade com qualquer pessoa. Não é pelo fato de ser primo, entendeu aqui? Mariana estava voltando para casa com um carro dirigido por um motorista de aplicativo. No trajeto para casa, o carro capotou em uma curva e, como consequência, Mariana ficou internada por 3 semanas, experimentando diversos gastos médicos. Tá vendo isso aqui? A mulher gastou aqui um monte de dinheiro. Buscando ressarcir seus gastos, Mariana propôs ação de indenização por danos materiais em face de Kleber, o motorista, alegando que ele foi imprudente e estava trafegando acima da velocidade permitida na via. A ação foi proposta perante a 5ª Vara Civil da comarca de Santa Madalena, cujo chefe de secretaria é amigo íntimo de Kleber. Então aqui
ele poderia ser suspeito, tá? O chefe de secretaria poderia ser suspeito aqui por ser amigo íntimo de Kleber. No momento de produção de provas, o juiz nomeou perito para averiguar se Kleber estava trafegando ou não acima da velocidade permitida na via. Kleber nomeou assistente técnico para auxiliar na perícia. Olha, eu vou adiantar para você. O assistente técnico jamais será impedido ou suspeito. O assistente técnico jamais será impedido ou suspeito porque ele é de confiança da parte. O assistente técnico, no entanto, era proprietário do imóvel que Mariana alocava e autor da ação de despejo que estava em face de recurso perante a segunda vara civil da comarca de Santa Madalena. Aqui é só para enganar você. O assistente técnico jamais será impedido ou suspeito. O assistente técnico jamais será impedido ou suspeito porque ele é de confiança da parte, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Quem é impedido ou suspeito aqui? O chefe de secretaria impedido, olha, o chefe de secretaria poderia ser suspeito. Olha aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui, ó. O chefe de secretaria e tal, tal, tal. Cadê o chefe de secretaria? A ação foi proposta perante a quinta vara civil da comarca de Santa Madalena, cujo chefe de secretaria é amigo íntimo de Kleber. Ele poderia ser suspeito, não impedido. O assistente técnico é impedido? Não, jamais ele seria impedido. Tanto o chefe de secretaria quanto o assistente técnico são suspeitos? Não. O assistente técnico jamais será impedido ou suspeito porque ele é de confiança da parte, o assistente técnico. O chefe de secretaria é suspeito? Sim. O chefe de secretaria é suspeito, é o gabarito da questão. E o assistente técnico é suspeito? Não. Ele não é suspeito porque ele é de confiança da parte. Na segunda vara civil da comarca de São Bartolomeu, o juiz titular encaminha 2 despachos em 2 processos diferentes para publicação. O chefe da secretaria, Marcelo, é responsável pela organização dos processos e pela gestão dos prazos. O primeiro despacho recebido é relativo a uma ação de indenização decorrente de um acidente de trânsito proposta por Helena. O segundo despacho recebido, reconhecido pelo juiz em seu pronunciamento judicial como ato urgente, é relativo a uma ação proposta por João, buscando uma tutela antecipada em caráter de urgência para evitar a alienação de um imóvel. Marcelo, então, publica primeiro o despacho relativo ao processo de Helena e no dia seguinte publica o despacho de João. Vocês viram que o processo do João era um ato urgente? Era, pessoal. O próprio juiz reconheceu o processo do João como um ato urgente. O juiz reconheceu, tá aqui, olha. O juiz reconheceu que era urgente o ato do João. Só que aí o Marcelo publicou primeiro o ato da Helena, que não era urgente. O do João era urgente, o da Helena não era urgente. O do João era urgente, o da Helena não era urgente. Com base na situação hipotética, assinale a alternativa correta. Olha só, o juiz poderá de ofício requisitar informações a Marcelo sobre a obediência à ordem cronológica que deverá ser proposta no prazo de 5 dias? Sim, o juiz poderá decretar isso aí de ofício, mas o prazo não é de 5 dias. O prazo é de 2 dias para o Marcelo prestar essas informações. Se for constatada a preterição de João, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra Marcelo? Sim, é verdade, tá vendo aqui? É verdade. Se for constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra Marcelo. Ele vai determinar mesmo, tá bom? Isso aqui é verdade. Então aqui, ó, é o nosso gabarito. Aqui é o nosso gabarito, tá? Esse aqui é o nosso gabarito, ó. Tudo bem? Se for constatada a preterição, ele vai determinar mesmo. João, sentindo-se preterido, deverá reclamar ao juiz por meio de procedimento administrativo? Não. Ele vai reclamar ao juiz nos próprios autos. Nos próprios autos, vai fazer essa reclamação ao juiz. Marcelo disponibilizará a lista de processos recebidos, desde que mediante pedido fundamentado de João? Não. Essa lista aqui será disponibilizada de forma permanente para consulta pública, tá? Não é a pedido do João, não. Vai ser de forma permanente. Marcelo agiu corretamente? Não. Ele agiu incorretamente, porque depois de elaborada a lista própria
de atos urgentes e preferências legais, ele tem que obedecer à ordem cronológica. Tudo bem? Então não é não. E outra coisa, uma vez que a lei estabelece que ele atenderá obrigatoriamente à ordem cronológica, não. A ordem cronológica será obedecida de modo preferencial. Mas aquela lista de processos urgentes e preferências legais vai obedecer à ordem cronológica. Aqui está errada porque ele falou que obrigatoriamente tem que obedecer à ordem cronológica. Não. A ordem cronológica vai ser obedecida de forma preferencial. Mas se o juiz ele traz um ato urgente, uma preferência legal, é o ato urgente, a preferência legal. Não é que ele vai obedecer obrigatoriamente à ordem cronológica, é preferencialmente a ordem cronológica. Aqui tem um gabarito comentado, mas eu já fiz aqui o comentário dos gabaritos com vocês. Aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Grande abraço, pessoal. Valeu.